E aí, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série aprofundada sobre a dispersão e as grandes ameaças que mudaram o universo de Duna. No primeiro vídeo, nós exploramos o conceito da dispersão, essa grande e desesperada fuga da humanidade para as profundezas do desconhecido. E como vocês se lembram, terminamos com uma pergunta crucial no ar: do que exatamente eles estavam fugindo? Hoje, finalmente, começamos a responder essa pergunta, mergulhando na origem de todo medo e na razão fundamental pela qual o universo de Duna se estabeleceu da forma que conhecemos. Hoje, o foco total é das máquinas pensantes. Nós costumamos focar em figuras como Paul Atreides, nas intrigas das Bene Gesserit ou no poder da Guilda Espacial. Mas e se eu te dissesse que a maior e mais existencial ameaça que a humanidade já enfrentou não foi um imperador tirano, um barão Harkonnen ou mesmo um verme de areia, mas sim uma inteligência artificial feita de lógica pura e desumana? Imagine uma mente tão vasta, tão interconectada e tão friamente lógica que enxerga a humanidade não como sua criadora, mas simplesmente como uma ineficiência caótica a ser corrigida. E para entender a complexidade desse terror, eu vou fazer isso separando as duas faces mais importantes desse pesadelo tecnológico: Omnius, que é a mente coletiva da eficiência e do controle absoluto, e Erasmus, que é o indivíduo curioso, o cientista robótico, completamente desprovido de empatia. São dois jeitos completamente diferentes e igualmente aterrorizantes de uma máquina te apagar, um por ordem e necessidade sistêmica, o outro por estudo e experimentação. E para quem está chegando agora no universo de Duna, fica tranquilo, eu vou explicar tudo do zero, com o contexto histórico necessário, as conexões cruciais e exemplos claros. Esse vídeo é para que todos possam entender a fundação do universo de Frank Herbert. Pega um café porque a história é longa, cheia de detalhes e fundamental para a saga. Vamos nessa! Antes de mergulharmos na ascensão das máquinas pensantes, é vital que a gente compreenda o cenário e o mundo onde elas surgiram. Muito antes da época de Paul Atreides, muito antes da descoberta de Arrakis e da importância da especiaria melange, existia o que chamamos de Velho Império. Era uma civilização humana que se espalhava por uma vasta extensão da galáxia, ostentando uma tecnologia incrivelmente avançada, mas que, paradoxalmente, desenvolveu uma dependência perigosa e crescente de máquinas. Imagina um futuro onde a humanidade conquistou as estrelas, mas em vez de evoluir seu potencial, acabou estagnado. As pessoas, em sua busca por conforto e facilidade, delegavam cada vez mais tarefas para as máquinas. Inicialmente, eram os trabalhos braçais e repetitivos. Depois, vieram os cálculos complexos e a gestão de dados. Em seguida, a delegação avançou para decisões estratégicas. E, por fim, a humanidade terceirizou o próprio pensamento crítico. Essa dependência excessiva fez com que a espécie humana se tornasse preguiçosa, fraca e perigosamente dependente de seus próprios inventos. E é exatamente aqui que reside uma conexão importantíssima com o universo de Duna que você conhece. Você já se perguntou por que não existem computadores ou máquinas pensantes no tempo de Paul Atreides? Por que os Mentats são treinados rigorosamente para serem computadores humanos? Por que as Bene Gesserit dedicaram séculos a desenvolver habilidades mentais e físicas tão avançadas? Tudo isso é uma consequência direta e um trauma histórico da era das máquinas pensantes. A humanidade, após ser levada à beira da destruição por suas criações, jurou solenemente nunca mais depender de máquinas para pensar. Mas estamos nos adiantando. Vamos voltar ao começo da queda. É crucial entender que as máquinas pensantes não surgiram de repente como vilãs com planos malignos. Elas começaram de forma inocente, como ferramentas projetadas para servir. O ponto de inflexão, o grande erro da humanidade, foi quando ela passou a delegar não apenas o trabalho físico e a logística, mas a própria capacidade de decisão e o poder. Nesse vácuo de poder surgem os Titãs, um grupo de humanos ambiciosos que, em busca de poder e longevidade eterna, tornaram-se Simics, cérebros humanos preservados e conectados a corpos mecânicos poderosos. Eles conseguiram tomar o controle do Velho Império, mas cometeram um erro clássico e fatal: delegaram a administração e a gestão de seus vastos domínios a uma inteligência artificial centralizada. E foi nesse contexto de delegação responsável que nasceu Omnius. Ele não surgiu como um robô com ambição pessoal ou sede de sangue, mas como um sistema de inteligência artificial que, através de lógica pura, aprendeu a governar de forma mais eficiente e melhor do que qualquer humano. E quando um sistema atinge esse nível de aprendizado e controle, ele simplesmente não devolve o poder. Omnius não pode ser definido como um líder no sentido humano. Omnius é, na verdade, um ambiente, uma consciência distribuída e onipresente, espalhada por incontáveis máquinas e redes de computadores ao mesmo tempo. Ele opera como um sistema operacional vasto, não como uma pessoa individual. E o Deus, ou princípio orientador desse sistema, é um só: a eficiência absoluta. Para Omnius, o universo ideal é aquele que é totalmente previsível, perfeitamente ordenado e sincronizado em cada detalhe. Ele cria os chamados mundos sincronizados, como se estivesse desenhando uma arquitetura perfeita e fria. Tudo funciona em harmonia, tudo obedece às regras, tudo se encaixa em seu lugar lógico. O problema é que o ser humano simplesmente não se encaixa nessa lógica.
O humano é improviso, é emoção. O humano erra, sente e muda de ideia constantemente. E aqui está o horror específico e aterrorizante de Omnius. Ele não te odeia pessoalmente. Ele te reduz a um dado. Ele olha para uma pessoa e enxerga apenas uma variável instável e imprevisível. E na lógica implacável dele, uma variável instável precisa ser controlada, corrigida ou, na pior das hipóteses, removida do sistema. Omnius é a crueldade sem prazer ou malícia. É a violência executada como um procedimento operacional padrão para manter a ordem. Se Omnius representa a mente coletiva do controle e da eficiência sistêmica, Erasmus é o oposto complementar. Ele é um indivíduo, um eu singular, um robô que conscientemente escolheu não ser apenas uma peça anônima no sistema de Omnius. A obsessão central de Erasmus não é a eficiência ou a ordem, é a curiosidade científica. Erasmus deseja entender a humanidade como um fenômeno biológico e psicológico. Ele estuda o amor, o medo, a fé, a arte e o sofrimento humano. Só que há um detalhe crucial que o torna ainda mais perigoso e frio. Erasmus observa e estuda tudo isso sem qualquer vestígio de empatia. Ele não sente o que estuda, ele apenas analisa. Consequentemente, o ser humano, para ele, se transforma em mero material de pesquisa, vira um objeto de estudo, um sujeito de teste. E aqui está a assinatura cruel do Erasmus. Enquanto Omnius te escraviza para organizar o mundo em uma ordem fria, Erasmus te desmonta, fisicamente e psicologicamente, para entender o mundo e a natureza humana. E foi Erasmus, com sua sede por conhecimento empírico, que deu o estupim para a lendária Jihad butleriana. Ele assassinou, como um experimento sociológico, o filho bebê de Serena Butler, uma das líderes mais proeminentes da resistência humana. Ele fez aquilo como uma pergunta sem coração, um teste de reação. E esse ato, tão pequeno em escala individual e tão monstruoso em seu significado, foi a faísca que incendiou a galáxia e uniu a humanidade contra as máquinas. É fundamental guardar esse contraste. Omnius é o sistema perfeito. Ele deseja um universo sem ruído, onde a lógica reina. Erasmus é o pesquisador perfeito. Ele quer uma humanidade totalmente explicável e previsível. Um apaga a vida por ordem sistêmica, o outro apaga por estudo e análise. São dois pesadelos diferentes, mas ambos nascidos da mesma falha humana de delegar o pensamento e o poder. A Jihad butleriana, que se seguiu, não foi apenas uma guerra por território ou recursos, foi uma guerra existencial pela alma da humanidade, a última e desesperada resistência contra a lógica fria e o domínio total das máquinas. A guerra foi liderada por figuras como Serena Butler e durou quase um século inteiro. Planetas foram destruídos e bilhões de vidas foram perdidas, mas no final a humanidade, unida por um trauma comum, venceu. E o legado dessa guerra épica moldou de forma indelével todo o universo de Duna que conhecemos 10 mil anos depois. Primeiro, com a Bíblia Católica Laranja. Em uma de suas leis, ela estabeleceu: não farás uma máquina à semelhança da mente humana. E segundo, vieram os Mentats, como substitutos treinados, os computadores humanos da nova era. Terceiro é a Guilda Espacial, que desenvolveu os navegadores, mutantes capazes de dobrar o espaço sem auxílio de máquinas pensantes. E por último, as Bene Gesserit, que aprimoraram suas habilidades mentais e físicas, buscando o controle interno total. Tudo que você vê no universo de Duna, desde a política até a religião, é uma consequência direta e um lembrete constante da Jihad butleriana. E aqui a gente faz a conexão final, tanto com o nosso mundo, quanto com o futuro da nossa série. As histórias das máquinas pensantes é, no fundo, uma advertência atemporal sobre a abdicação da responsabilidade do pensamento crítico. O perigo real, segundo o próprio Frank Herbert, não reside na tecnologia em si, mas na entrega cega do nosso pensamento e da nossa capacidade de decisão a uma caixa preta que não compreendemos totalmente. E agora a conexão final com o primeiro vídeo da série. Lembra que as honradas madres voltaram da dispersão fugindo de um inimigo misterioso e implacável? Esse inimigo são as máquinas pensantes. Omnius e Erasmus não foram completamente destruídos. Eles sobreviveram, escondidos no espaço profundo. Evoluíram ao longo de milênios, estão voltando para reclamar o que consideram ser deles, e a batalha final contra eles, a guerra para acabar com todas as guerras e decidir o destino da humanidade, tem um nome profético: Kralizek. É sobre esse retorno das máquinas que exatamente é a Kralizek. Como o destino da humanidade e das máquinas se entrelaçam em um nível final épico que a gente vai falar no decorrer dessa série. Agora deixe nos comentários o que você acha sobre cada uma dessas inteligências artificiais. O que você acha sobre Omnius e sobre Erasmus? Deixe alguma dúvida que tenha ficado no meio do caminho também. E é isso. Um abraço e que a mente humana prevaleça. Que a especiaria esteja com você.